E aí, beleza, galera? Tudo tranquilo? Preparados para mais uma dica de língua portuguesa? Pois é, mas antes de começarmos, dê aquela moral pro tio aí, tá? Uma moralzinha pro tio. Dê aquele like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, dígrafo. Dígrafo tem a ver também, muito a ver, com um outro vídeo que eu já havia trabalhado, letra e fonema. Quem assistiu vai lembrar, tá? Então, direto. Dígrafo. Duas letras que representam um só fonema. Ou seja, eu tenho duas letras, somente um som. Perfeito? Legal? Barbada, muito fácil. Aqui eu coloquei alguns dígrafos, tá? Para exemplificar, para vocês terem uma ideia. Por exemplo aqui, SS. Eu tenho dois S. Mas será que eu pronuncio esses dois S no meio de uma palavra? Por exemplo, pássaro. Eu falo pássaro, eu falo pássaro, como se eu estivesse pronunciando os dois S. Não, né? Pássaro, se eu estiver com frio, né? Pássaro. Não é por aí, né? Eu acho que não, né? Acho que não. Então, pessoal, isso é brincadeirinha? Então, olha só. Um fonema. Ou um som, tá? Então, SS eu tenho em uma palavra, eu vou ter somente o som de um dos S. Porém, por isso que eu tenho somente um som e é considerado um dígrafo. Porque eu tenho duas letras, somente um som, tá? Da mesma forma eu uso para o R, LH, NH, CH. CH, no caso aqui, faz até o mesmo som do X, né? Em algumas situações, claro, óbvio, né? Vamos, porque aqui eu estou trabalhando em termos de som, tá? Então, em algumas situações, por que eu digo algumas situações? Porque tem outros momentos em que o X ele pode fazer ter som de Z, tá? Então, você deve estar meio ligado isso aí, tá? Então, mas, naquele caso que o X faz o mesmo som do CH, tá? É a mesma coisa que eu tivesse somente um som, tá? O CH, eu tenho duas letras, mas faz o som de uma outra letra, que é o X. Então, nesse caso, eu tenho somente um som, tá? Por isso que ele é um dígrafo. QU, GU, SC, XC. Nesse caso aqui do QU, a gente pode até apresentar o quê? Um exemplo. Vamos botar aqui queijo. Por exemplo, queijo. Queijo. Eu falo queijo ou coejo? Óbvio, né? Eu falo queijo. Seria a mesma coisa que não houvesse esse U aqui. É a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó. Queijo. Vou botar aqui entre aspas, tá? Porque isso aqui é errado, tá? Todo mundo sabe, tá? Mas é só para vocês entenderem que eu tenho... Por que eu tenho isso aqui como sendo um dígrafo? O que é um dígrafo? Porque eu tenho duas letras, só que eu escuto somente o som do Q. Então, duas letras, um som somente, tá? Seguindo aqui. Pessoal, aqui eu tenho duas situações de dígrafos. Os vocálicos e os consonantais, tá? Rapidamente aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, toda vez que eu tiver essas vogais juntamente com as vogais juntamente com M ou N, eu vou ter um dígrafo vocálico, tá? E por que eu tenho isso? Por que aqui eu tenho isso aqui como sendo um dígrafo? Por que todas essas construções diz respeito a dígrafo? Por quê? Por exemplo, se eu pegar o AM, por exemplo, isso aqui não seria a mesma coisa que eu estivesse pronunciando um A com um tio? Isso na transcrição fonética seria isso aí. Portanto, eu tenho somente um som, mas que é produto de uma junção de uma vogal com um M. Então, eu tenho uma vogal e um M que me dá o som de um A com um tio. Por isso que eu tenho duas letras, um som. Então, nesse caso, eu tenho um dígrafo. Mais especificamente, um dígrafo vocálico, tá? Pra gente encerrar aqui, então, nesse caso aqui, eu tenho um dígrafo consonantal. Bom, de consonantal a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? Consonantal vem de quê? De consoante. Que dificuldade, né? Muito fácil, bem tranquilo.
consonantal. Dígrafo consonantal vem de consoante. Ou seja, então eu vou ter... Vamos mudar para essa corzinha. Eu não sou muito do vermelho, né? Eu sou mais do azul, show de bola. Tá? Então, CH vem coincidir com, com o mesmo exemplo que eu havia colocado aqui para vocês. Tá? Do X, eu tenho duas letras, mas eu tenho um som de uma letra só, que seria do X. Claro que eu já havia comentado, em algumas situações, porque o X, ele também aparece com outro tipo de som, tá? Mas não vem o caso aqui agora, tá? Então o CH, nesse caso aqui, faz o mesmo som do X. Então por isso eu tenho duas letras, tenho somente um som, tá? O QU, que eu também já havia trabalhado aqui, dei até o exemplo do queijo, que eu tenho o QU, mas somente o som do Q que a gente consegue perceber. Então eu tenho uma construção de duas letras que emite somente um som. Portanto, um dígrafo, mais especificamente, consonantal. Beleza, pessoal? Muito difícil? Não, acho que fácil, né? Acho bem tranquilo. Isso aí, questão de uns 20, 30 anos de estudo, a gente consegue aprender barbada. Beleza, pessoal? Fica ligado que mais vídeos virão aí. Inclusive, dicas de redação Enem. Tá? Beleza? Fica ligado. Até a próxima, então. Valeu, pessoal. Fui!